E nós estamos recebendo hoje, nesta manhã, a doutora Jaqueline Machado, juíza titular da Terceira Vara de Violência Doméstica e Familiar da capital e também da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Agradecendo mais uma vez a presença aqui no programa Tribuna Livre, doutor. Pergunto, foi realizado aí um curso de capacitação Empenhadas pela Educação, que une mulheres inspiradoras com o programa Maria Faz a Diferença na Escola. Qual foi o objetivo desse curso? De que maneira? Quem participou? Né? Qual era realmente o objetivo desse trabalho? Bom dia a todos. O objetivo desse trabalho é capacitar professores da rede municipal, né, que foram a Secretaria Municipal de Educação foi parceira nessa ação, junto com a Escola Judicial, para que esses professores consigam replicar esse projeto do Mulheres Inspiradoras e Maria Faz a Diferença na Escola. O objetivo é fazer com que as meninas entendam ou tenham uma referência positiva do que é ser mulher nesse contexto, né, de mundo. Os meninos com referência à desigualdade de gênero também, através de obras literárias escritas por mulheres, né, mulheres de projeção nacional e internacional, né? Então tem obras como Eu Sou Malala, Diário de Anne Frank, Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, obras da Conceição Evaristo e da Cristiane Sobral também. E claro que nesse trabalho muita gente deve ter suas dúvidas, questionamentos, né? E o que também é o mais importante, eu acredito que esse bate-papo, né, que acontece, até para levar aí, ter um conhecimento do que acontece. Porque nós temos, quando se fala, olha, a escola, claro que aí as pessoas têm filhos ali que estudam e que tem problemas na família, né? Que às vezes já viu a mãe ser de uma maneira ou de outra, né? O pai às vezes levantou a mão, gritou com a esposa, e o filho, a filha participando, vendo aquilo. E às vezes é na escola que consegue a abertura para levar esses problemas que acontecem na família para que o professor conheça e ao mesmo tempo possa ajudar, não é? Eu sempre falo isso, que na verdade a escola ela recebe muito dessa demanda de violência doméstica, de violência contra a criança, né? E os professores têm que estar capacitados para isso. A professora Gina Vieira Ponte, que é a professora que esteve aqui e que foi quem iniciou esse projeto, né, Mulheres Inspiradoras, ela fala dessa trajetória toda dela, né, de superação também, e da necessidade que ela teve de se reinventar como professora, porque ela viu que as meninas não tinham um referencial de mulher forte, de mulher que realmente batalha, elas tinham um referencial de mulher objetificada. Então, isso fez com que ela criasse esse projeto, e é muito importante levar isso para a escola, porque as meninas podem ter um outro referencial, o referencial delas para a vida adulta, né, pode ser de uma mulher que trabalha, que batalha, que está dentro dos padrões de igualdade de gênero, e não daquela mulher objetificada, né, e dominada pelo masculino. Doutora Jaqueline, o Supremo Tribunal Federal, o ministro, eu não sei qual foi o ministro, concedeu essa semana uma liminar a respeito de uma lei, se não me engano, em Foz do Iguaçu, que proibia debate de gênero na escola. E foi dada essa liminar mostrando que é inconstitucional. Que a senhora pudesse, e eu tive lá, Marquinhos, na Mulheres que Inspiram, acompanhei a doação de livros, mais de 3 milhões, comovente. Eu confesso que eu fiquei impressionado. Vi a professora Gina falando, vi a doutora Jaqueline, acompanho o trabalho da doutora Jaqueline, acho fantástico, porque você tem uma juíza extremamente comprometida, porque é uma epidemia, não estamos falando aqui de casos isolados, é uma epidemia. As pessoas batem, matam, o cara mata a mãe do filho dele. O cara põe a mãe do filho dele, o dedo na tomada. Então, isso generalizado, em todas as classes sociais. Então, nós estamos lidando com algo que é gravíssimo. Qualquer governo decente, governos, investiriam muito no combate à violência contra a mulher. Doutora Jaqueline, como é que a senhora enfrenta essa questão das pessoas que têm preconceito a respeito do debate sobre questão de gênero? Há uma onda no Brasil que está tentando confundir os pais, achando que vai manipular as crianças. Como é que a senhora lida com esse fenômeno de tentar não debater? E o Supremo já disse que o não debate é inconstitucional.
Eu concordo com isso, Benhor, realmente é inconstitucional. A questão é que a gente tem que deixar bem claro, né, que debater gênero na escola significa debater gênero como padrões sociais de comportamento, que fazem com que meninos se tornem homens agressivos e meninas se tornem mulheres submissas e dominadas e acabam fazendo com que isso gere essa pandemia que nós temos com relação à violência de gênero no Brasil, né? Eu falo isso e por que a gente acha que também a violência de gênero tem que ser uma pauta permanente na mídia, tá? Porque a cada 2 horas, uma mulher é morta no nosso país. E é morta pelo fato de ser mulher. E é morta por essas relações desiguais de poder que existem entre homens e mulheres. Então, esse medo de falar em gênero nas escolas, esse medo de falar em gênero dentro das casas, está transformando meninos em agressores. Né? Em homens que matam mulheres, e são aqueles homens que você fala assim, mas ele não é bandido, ele trabalha, ele paga pensão, ele cuida do filho, tudo bem, mas ele mata a mulher, ele mata a mãe do filho dele, e isso é um absurdo, e nós precisamos discutir gênero nas escolas, sim, gênero como padrão de comportamento que faz essa diferenciação entre homens e mulheres. Né? E faz com que as mulheres fiquem como cidadãs de segunda categoria ainda, apesar de terem conquistado até hoje inúmeros direitos. Doutora Jaqueline, eu tive a oportunidade de acompanhar o surgimento da Casa da Mulher Brasileira aqui em Campo Grande. Foi a primeira Casa da Mulher Brasileira num projeto sensacional do governo federal. Hoje existem, acho que 3, né, ou 4, né? E parou, infelizmente foi sufocado esse projeto. De atendimento direto à mulher, um local que reúne todos os órgãos, né? Inclusive o Tribunal de Justiça está lá também, com a primeira vara, né, de defesa da mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher, foi a primeira, né, aqui no Brasil, na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande. E eu me lembro que, tem acho que 3 anos, né, a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, eu me lembro que o primeiro caso registrado lá foi de um funcionário de uma terceirizada que atuou na construção da Casa da Mulher Brasileira, e ele foi o primeiro homem a ser levado até lá, na Delegacia da Mulher. Ou seja, ele acompanhou o trabalho em algum momento ali, se não me engano é da parte elétrica, mas acompanhou o final sabia que projeto que era, sabia para que existia aquilo ali, ou tinha informação pelo menos, né? E mesmo assim continuou agredindo a companheira e foi o primeiro preso. Isso mostra, foi muito, muito emblemático esse caso, porque mostra que alguns homens ainda têm essa ideia da impunidade. A Casa da Mulher Brasileira contribuiu em que medida, em que peso, para que em Campo Grande, pelo menos, isso começasse a mudar? Então, na verdade, eu acho que não é nem esse homem achar que não vai ser punido por isso. Na verdade, nós temos no Brasil e no mundo uma naturalização da violência contra a mulher. Tá? Esse homem entende que é direito dele, que a mulher é dele e que ele tem direito de agir daquela forma. Tá? Ele não está se sente um delito, né? Criminoso, ele não se sente alguém que cometeu um crime. Ele acha que é um direito dele, é uma naturalização, uma banalização. Né? E isso é importante eu falar dessa questão. A Casa da Mulher Brasileira veio num momento extremamente importante, e eu acho que ela contribui muito, né? Fortalece esse atendimento humanizado para a mulher vítima de violência, mas eu acho assim que a gente precisa fazer um trabalho, e aí o Tribunal de Justiça vem com relação a essa questão do jornalismo, da mídia, porque a mídia ainda pauta, tá, essas questões referentes à violência contra a mulher de uma forma em que viola os direitos dessa vítima, novamente, muitas vezes. Por quê? Porque ele sempre refere, quando há uma motivação, os ciúmes, o final do relacionamento, a traição da mulher, ou o homem ficou fora de si, ele não estava... ele não conseguiu ver o filho, ela não deixava ele ver. Então, dá esse tipo de motivação que culpabiliza a mulher pela violência sofrida. E a mídia não coloca como causa principal, e que é a questão do machismo, né, da desigualdade de gênero e do patriarcado. Então, pensando nisso, que o Tribunal de Justiça, a gente, pela Coordenadoria e a Secretaria da Comunicação, a gente criou o primeiro prêmio de jornalismo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, tá? Que vai ter como tema esse ano a comunicação pela igualdade de gênero.
para fazer com que os jornalistas, a mídia, o radiojornalismo, o telejornalismo, entenda que há uma necessidade de a gente modificar isso, para mostrar para os homens e para as mulheres que não é natural, que não é aceitável essa violência, né? Então, esse prêmio vai ter são 30 mil em prêmios, né? Em várias categorias. E é muito importante que toda a mídia do Estado do Mato Grosso do Sul participe desse prêmio, para que realmente a gente consiga começar a fazer a diferença. E com certeza o programa Tribuna Livre vai continuar aí divulgando como é que você pode se inscrever, como é que vai ser. Então, durante a semana que vem, a gente vai falando a respeito desse primeiro prêmio TJMS de jornalismo. A doutora Jaqueline Machado, ela que é titular da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da capital, também da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. E eu recebo aqui um WhatsApp de um ouvinte, ele diz o seguinte: doutora, bom dia, eu briguei com a minha mulher, aí ela pediu medida protetiva. Já no outro dia nós estávamos juntos de novo. E agora, ela tem que ir pedir para cancelar a medida, ou ela tem prazo de validade, ou ela expira sozinha a medida protetiva? É o nosso ouvinte que está aí com essa... No dia seguinte já estava tudo bem. Isso é comum? Diz que brigou, né? Ele diz aqui que teve uma briga com a esposa e ela pediu medida protetiva. E aí diz que no outro dia já estavam juntos e ele quer saber agora o que é que se ela tem que pedir para cancelar a medida, ela tem prazo de validade, ou se ela expira sozinha. A medida protetiva, geralmente, ela tem prazo de validade de 2 anos, tá? Mas se eles voltaram a conviver, ela tem que, sim, fazer o pedido de revogação da medida protetiva. Só que para revogar essa medida protetiva, ela vai passar por uma oficina de palestras com assistente social e psicólogo lá na Casa da Mulher Brasileira. É um projeto da 3ª Vara de Violência Doméstica que chama o Grupo Atitude. Por quê? Porque a mulher muitas vezes está no ciclo da violência. Então, essas situações em que há brigas e há agressões e volta-se a viver, ela pode acontecer. Não estou dizendo que seja o caso, né? Mas pode acontecer muitas vezes. E ela tem que entender o que é esse ciclo de violência para ela ter um pouco de consciência do risco que ela corre ou não em revogar essa medida protetiva, né? O que a gente fala sempre é porque quando acontece um caso de um feminicídio ou de uma tentativa de feminicídio, de uma agressão com uma mulher que tem medida protetiva, a primeira coisa que se fala é: a medida protetiva não serve para nada. Mas a medida protetiva serve sim. Nós temos mais de 3 mil medidas protetivas em vigor aqui na capital, tá? E das mulheres que foram vitimadas aqui na capital, menos de 10% tinha medida protetiva em vigor, tá? Então nós temos a mulher tem que ter uma atitude frente a essa medida protetiva. E qual é a atitude dela? É fazer com que realmente levar a sério essa medida protetiva. Ela não pode usar a medida protetiva só quando ela quer usar, ou seja, não, hoje ele está bem, ele chegou aqui bem só para ver o filho, eu vou deixar ele se aproximar. Não, se ela realmente entende que ela corre risco, e a medida protetiva é para quem corre risco, tá? Ela tem que manter. Ele se aproximou, ele descumpriu a medida protetiva. Ele descumpriu, ela tem que informar imediatamente o juízo. Tá? Ela não pode deixar para depois. Cidadão? Aí a medida protetiva pode ser agravada ou com a colocação de uma tornozeleira eletrônica ou com a prisão preventiva. Tá? Para quem descumpre medida protetiva, são esses 2 caminhos, ou a tornozeleira ou a prisão preventiva. Eu me lembro que se falava aí do botão do pânico. Ele está em funcionamento, né? Que seria um programa no celular, um aplicativo. Eu não sei como é que está essa situação. Na verdade, a gente tem no Tribunal de Justiça já criado esse aplicativo, mas depende de acordo, né, com a Segurança Pública do Estado, com a empresa de telefonia, porque tem muitas mulheres que não vão ter crédito no celular. Entendi. E tal. Então, a gente precisa fazer uma série de ajustes. Mas esse projeto não parou? Não parou. Na verdade, para os homens que estão com tornozeleira, o Estado agora, através da GPEM, ele vai conseguir fazer com que a mulher tenha um botão do pânico, na verdade, né? Então, não é mais assim, ele está com a tornozeleira, ele não pode chegar perto da área dela e vai identificar a área. Não, ele não vai poder chegar perto dela mesmo, porque vai daí apitar na central de monitoração quando tiver, porque ela vai estar com o aparelhinho também. Uma professora, Simone, ela diz que ela é professora e formada em Direito, e ela pergunta o seguinte, parabenizando aí a FM pela pauta violência doméstica, e pergunta se foi realizado com a Secretaria Municipal de Educação esse curso.
Foi com a Secretaria Municipal de Educação. Foram 45 professores que foram capacitados para replicar esses projetos, e a gente conseguiu, através de uma campanha de doação de livros, né, da qual até o TCE foi um dos grandes parceiros, 3.600 obras. Para doação para as escolas. Antes do Benhur aqui, que ele quer fazer um comentário, uma pergunta, o rapaz que nos perguntou, ele disse que não bateu nela não, que ele só foi uma discussão e que aí ela resolveu, então, procurar e pedir a medida protetiva. Ele falou, não bati nela não, só discutimos. Aí é que está o problema, né, doutora Jaqueline? As pessoas acham que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela só se caracteriza pelo contato físico e quando tem marcas. Na verdade, a Lei Maria da Penha deixa bem claro que, além da violência física, existe a violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. Então, você xingar, né, com um palavrão e tal, pode ser um crime, né? Calúnia, injúria, difamação. A violência psicológica, ela traz danos absurdos. Sim. E a gente tem que perceber o seguinte, que às vezes está numa escalada da violência, né? Então, hoje é um xingamento, amanhã é um tapa, e aí depois as coisas ainda vão piorando. Então, nós temos que ficar muito atentos para esses sintomas. Uma relação de convivência, de união estável ou de casamento, ela tem que ser uma relação de respeito e de afeto, né? É o básico. Agora há pouco, se me permite, dando um intervalo, perguntei do Dr. Carlos Fabrício, esposo da doutora Jaqueline, procurador do Estado, e a senhora me disse, ele estava em casa com a Mariana, cuidando das crianças de férias, enfim. Eu estou aproveitando até mandar um abraço para o Dr. Carlos Fabrício, né, um grande intelectual, um grande jurista, vai te perguntar a questão do cotidiano. Eu sou pai, tenho 2 filhos e uma filha, e nos pequenos gestos, como é que a gente acaba, sem querer, reproduzindo a violência de gênero, o sexismo? A partir de que? Porque, é claro, a escola tem um papel importante, as leis da Lei Maria da Penha, mas nós sabemos que é no cotidiano. Onde a gente está errando a educação, principalmente dos nossos filhos, dos homens? Em que momento é o exagero dessa coisa? Por exemplo, o homem crescer com essa ideia que toda mulher é a mãe para ele, a mãe perdoa, a mãe releva, a mãe passa a mão na cabeça, e quando você vai relacionar com a pessoa pode relevar, mas a pessoa ela também quer a parte dela, também quer a generosidade. Por que a gente consegue criar, às vezes, os filhos de uma maneira tão egoísta? Como que a senhora enfrenta essa questão no cotidiano das famílias? Na verdade, eu entendo que é isso. É desde o primeiro momento, desde que a criança nasce, aquela coisa do sexismo, né? Do azul, do rosa, aquele medo de que se meu filho usar rosa, ele vai virar homossexual, o que é um absurdo, né? Se o meu filho não pode brincar com... eu sei porque quando eu dou as palestras, eu falo, não, mas meu filho não pode brincar com panelinha, não pode brincar com boneca. Sim, mas ele vai ter uma casa, ele vai ter que saber cozinhar, né? Ele não pode esperar isso de uma mulher, ele vai ter que cuidar do seu filho. Aliás, é o que se espera de um pai hoje em dia, com os novos padrões, que ele saiba cuidar, que ele saiba tocar uma fralda de um filho. E a gente a gente cria os filhos homens para o espaço público, então os filhos homens têm a rua, têm o espaço público, a gente não tem tanto cuidado, e a gente cria as filhas para dentro de casa, para o ambiente doméstico, né? E isso gera uma desigualdade de gênero enorme, porque quando se inicia, por exemplo, os meninos e meninas no mercado de trabalho, os homens e mulheres, o homem está familiarizado com esse espaço público, e a mulher não, ela tem maiores dificuldades, né? Até para ser aceita e para se enxergar competência nela fora de casa, né? Então, há um problema sério em todos os órgãos, né, e empresas, de ver a mulher, num primeiro momento, com competência. Parece que ela precisa mostrar muito mais para conseguir ascender, né? Então, isso é um problema sério. Nós precisamos entender que não é esse tipo de educação com sexismo que vai fazer os nossos filhos homens mais homens, né? Não é isso, ao contrário, isso está transformando eles em agressores. Eu acho que ninguém quer ver um filho atrás das grades, então precisa se rever isso, né? O menino não tem direito a fazer tudo, não é porque a menina bebeu que ele tem direito de pegar esse corpo dessa menina e fazer o que ele bem entender, e isso precisa ser modificado, porque a gente acha isso, que não, a menina estava pedindo, a menina queria, ela bebeu, ela usou saia curta, e esse homem tem direito a esse corpo dessa mulher, esse menino tem direito a esse corpo dessa menina, e os meninos andam sem camisa, e isso não, entendeu? As meninas não fazem isso com eles. Então, nós temos que parar de pensar que eles têm direito a essa posse, a essa propriedade sobre a mulher,
Doutora Jaqueline, eu recebo aqui uma informação que a quantidade de casos pendentes em relação à aplicação da Lei Maria da Penha aqui no nosso estado apresentou um aumento de 8,78% de 2016 para 2017. 23.910 processos para 26.010. Esse número é preocupante ou demonstra que a mulher está tendo coragem agora, né, de ir denunciar, ou o número de pessoas, de homens realmente estão aí que estão abusando, né, das suas mulheres, das suas companheiras, vem aumentando? Na verdade, assim, é muito difícil a gente fazer, é uma situação complexa essa, né? Eu acho que com a Casa da Mulher, com esse tipo de atendimento, a mulher tem mais coragem para denunciar, sim. Com todas essas campanhas de prevenção, divulgação, ela não tem mais aguentado calado. Né? Nós tínhamos uma situação em que mulheres aguentavam de 5 a 10 anos uma violência num relacionamento para fazer a primeira denúncia. Certo. Eu já acho que isso já está modificando muito. As mulheres não estão mais aguentando isso. Tem muitas mulheres com muitos anos de casada que chegam lá para fazer a denúncia. Então, são mulheres que antigamente não ousariam denunciar, achavam que era normal essa questão da violência e denunciar até a violência psicológica. Então, eu acho que está havendo mais denúncia, sim. Eu quero pontuar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi o tribunal de pequeno porte que mais julgou o processo de violência doméstica em 2016 e 2017, segundo o relatório do CNJ. Também foi o tribunal que mais concedeu medida protetiva no Brasil. Tá? Entre os de pequeno porte. Então, o trabalho que está sendo feito no Judiciário Sul-Mato-Grossense é muito profícuo, né? É claro que vem a demanda, que a demanda é muito grande. Sim. E aí a gente tem um número de processos para julgar que realmente é alto, né? Mas os juízes que trabalham com essa área de violência doméstica aqui no Mato Grosso do Sul, eles têm se empenhado muito para que esses processos sejam julgados no tempo mais rápido e que essas mulheres tenham a medida protetiva no tempo necessário. E o importante também, não é que essas mulheres acreditem na justiça, que ali serão acolhidas, que não vão ficar aí, né, principalmente com relação à Casa da Mulher Brasileira, que tem ali a ajuda com os filhos, psicológica, o trabalho também realizado, e acreditar na justiça. Eu acho que isso é muito importante. Por isso, claro que também vem aumentando. Por quê? E a gente fala aqui, às vezes a pessoa que está nos ouvindo vai falar, puxa, mas não é bem assim. Claro, antigamente as pessoas, né, da classe A e B tinha muita vergonha de denunciar. Como é que eu vou explicar para a sociedade que eu estou na minha casa, né, e que meu marido de alguma maneira... Hoje também isso acabou, ou diminuiu na questão de que, não, eu preciso realmente denunciar, tenho meus direitos, eu preciso estar bem comigo e não ficar preocupado com a sociedade. Eu acho que também isso vem acontecendo e as pessoas vêm realmente utilizando a justiça e denunciando. O Marquinhos, tem uma outra informação, a doutora Jaqueline, gentilmente, na parceria do Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas, ela gravou videoaulas a respeito do combate à violência contra a mulher. Então, quem está ouvindo, gostou da entrevista, eu tenho certeza, porque por mensagens que estou recebendo, muita gente acompanhando aqui a nossa entrevista. Quem quiser aprofundar, só acessar o site ou do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Contas, né? Sim. Que tem lá a palestra da doutora Jaqueline explicando os direitos, como proceder para se combater a violência. Então, hoje em dia, você tem muita informação, mas tem que se dispor a estar aprendendo, se empoderando, né, doutora Jaqueline? Com certeza. Tem, então, esse curso. A gente fez também curso com a saúde, com a área da saúde, que vai ser replicado esse ano ainda também. A gente vai fazer um seminário também para jornalistas, tá? Mídia e Direito das Mulheres, em setembro. Daí a gente vai estar vindo aqui para anunciar. Claro, nós vamos participar. A Coordenadoria da Mulher, ela está ampliando, assim, o seu trabalho para todas as áreas, né? A área da saúde, da educação e tal, para que as pessoas tenham essa informação. Porque eu acho que só quem tem a informação consegue mesmo entender, né, a situação que está passando, porque o trabalho que a gente faz, por exemplo, com a capacitação dos profissionais da beleza, nos salões de beleza, o que eles disseram que as mulheres ficaram muito impactadas no salão é que elas não sabiam que existia violência psicológica, né? Então, muitas se viram ali sofrendo violência psicológica, mas elas não sabiam que isso existia, que isso realmente era previsto em lei. Então,
tem que fazer a denúncia. A justiça pode, sim, vale a pena, sim, procurar a justiça, vale a pena pedir medida protetiva, né? Vá atrás dos seus direitos, corra atrás, não fique sendo vítima de um relacionamento abusivo. Isso pode evoluir, a violência pode evoluir para uma morte, para um feminicídio, e aí a gente já... Para todo o estrago emocional que causa na mulher demais. E nos filhos, né? Com certeza. Então, eu sou realmente, estando numa vara que é responsável por medidas protetivas, a primeira do país, eu digo, a medida protetiva, ela tem uma tarefa primordial, sim, ela foi um grande avanço com a Lei Maria da Penha, e ela tem protegido e salvado a vida de muitas mulheres. Claro que nem sempre vai ter 100% de eficácia, sim, a gente sabe, né? Mas ela, no geral, né, nós temos mais de 3.000 medidas em vigor, que são mulheres que foram protegidas pela medida protetiva. Quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Jaqueline Machado, juíza titular da Terceira Vara de Violência Doméstica e Familiar da nossa capital, também da coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Mais uma vez, muito obrigado, Luan, pelos esclarecimentos, claro, levando à população muita informação importante. A você que também participou, tirou suas dúvidas, nosso muito obrigado, tenha um bom dia e colocando sempre o programa Tribuna Livre à disposição, doutora. Obrigada, eu agradeço mais uma vez o convite e chamo aí todos os jornalistas, as pessoas aí responsáveis pelas mídias para participar desse prêmio de jornalismo, né, Comunicação pela Igualdade de Gênero. E a gente vai divulgando aqui no programa Tribuna Livre. Carmen Sestari. Vamos embora? Depois dessa entrevista importante, detalhe, hein, não tem mais aquele negócio de medida socioeducativa para quem na verdade, prestação de serviço, pagamento de valor em dinheiro, né? Não tem mais essas penas alternativas, né? Para os agressores. Agora o negócio pega mesmo. Um ótimo dia para todo mundo. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta.